8 de janeiro, por migração ilegal. É uma comissão formada por gente do Senado, que está indo para os States, depois do requerimento apresentado pelo senador bolsonarista Eduardo Girão. Eles vão visitar as fugitivas da justiça que participaram dos autos golpistas do 8 de janeiro. O requerimento cita 4 mulheres, sendo que 3 já foram condenadas pelo STF por participação na tentativa de golpe, e uma outra é ré e responde por 5 crimes cometidos nesses atos. Após fugirem do país e tentarem entrar nos Estados Unidos, foram detidas pelo governo americano. Cristiane da Silva, moradora de Balneário Camboriú, condenada a 1 ano de prisão por associação criminosa e incitação ao crime, já foi deportada ao Brasil. Então, as outras 3 estão em El Paso, no Texas, desde 21 de janeiro, dia seguinte à posse do Trump. As que vão ser visitadas, segundo o requerimento, são Rosana Maciel Gomes, de Goiânia, condenada a 14 anos de prisão por 5 crimes. Raquel Souza Lopes, de Joinville, Santa Catarina, condenada a 17 anos de prisão também por 5 crimes. E a Michele Paiva Alves, de Limeira, que é ré, acusada também por 5 crimes relacionados a 8 de janeiro. O Girão falou assim, aspas, essas mulheres estão presas há 4 meses em um presídio americano, aguardando decisão da justiça americana sobre pedidos de asilo político. Não há qualquer indício de que elas invadiram prédios públicos ou participaram de atos de depredação, somente adentraram em um prédio no meio da multidão. Elas são perseguidas políticas. Diga lá, Lene. Isso não tem palavras para definir o papel do parlamento brasileiro depois de uma tentativa de golpe de Estado, cara. É uma vergonha isso. As pessoas perderam totalmente a vergonha. O Senado, com esses senadores aí, elas, além de tudo, não tem muito o que dizer, eles são um péssimo exemplo, né? Imagina se você tem um assaltante de bancos ou um estuprador fugido da polícia aqui, escondido no interior do estado do Mato Grosso, e o Senado ou a Assembleia Legislativa do Mato Grosso faz uma comitiva com gasto público para ir lá visitar o estuprador, porque o estuprador está dizendo que ele foi injustamente condenado. É a mesma coisa. Isso é criminoso no sentido de que está incentivando as pessoas a não cumprirem a lei, está dizendo que delinquir compensa. Tem o artigo 286 do Código Penal que fala em incentivo ao crime. Realmente há uma degeneração, né? Uma degeneração da democracia, uma degeneração do direito, uma degeneração das práticas democráticas, relacionais num país tão grande e com 220 milhões de habitantes, que não se dá o respeito. O parlamento não se dá o respeito. É profundamente lamentável isso. As boas práticas e a boa educação política passam longe dos principais deputados e senadores do parlamento. Ir aos Estados Unidos visitar pessoas fugitivas e condenadas para prestar-lhes solidariedade não tem diferença em prestar solidariedade a qualquer tipo de criminoso fugido no Brasil. Não tem nenhuma diferença. Eu desafio aqui que o senador Girão ou outros queiram discutir esse assunto para saber qual é a diferença do seu ato. A diferença aqui poderia ser que alguém fosse prestar solidariedade com seus recursos próprios, mas ao que se vê, se é uma comissão oficial, vai com diárias pagos pelo resto do povo. Inconstitucional e antidemocrático.
Lênio, você falou desse ambiente assim de normalização desses crimes dos golpistas. Você debateu na semana passada com aquele André Marcília. Eu até coloquei uns trechos aqui e comentei. Ele fez um recorte, esse André Marcílio, esse advogado bolsonarista. E deixa eu botar só um trechinho da sua fala e um trechinho da dele e depois eu vou voltar. Eduardo Bolsonaro é alguém que vai conspirar contra o Alexandre de Moraes, o visível interesse, e isso é crime, de fazer obstrução de um processo que o pai dele já é réu. Não há crime, não há nenhum crime. Qual é a obstrução? Está se obstruindo o quê? A lei Magnitsky, ela não afeta em nada as decisões do ministro ou as instituições brasileiras. Afeta dentro do território norte-americano empresas norte-americanas. Eu vou parar por aqui, mas uma hora eu não sei se é impressão minha, mas você estava assim um pouco agastado diante de estar discutindo uma coisa meio óbvia. Faz sentido o que eu estou falando assim, com um cara que está tentando passar pano para criminoso, simplificando? Sim, é um cansaço epistemológico, assim. A gente vai e faz o debate por várias razões, né? A gente faz o debate porque é um canal de TV, para tentar marcar uma posição jurídica importante, e, por outro lado, um pouco de vaidade também, né? Porque televisão sempre dá visibilidade, enfim, eu confesso. Só que cansa, porque aí a argumentação, por exemplo, de dizer, mas uma coisa é o Alexandre de Moraes, o ministro, outra coisa. Não existe esses dois corpos do rei. Nós já fizemos essas brincadeiras aqui com essa história do juiz que foi lá e prendeu o gerente do Banco do Brasil porque botou ele no Serasa. Aí ele disse, não, quem foi lá foi o juiz pessoa física, não o juiz da comarca. Não, era só um pouquinho. Então, é irônico isso. Aí o meu contendor lá queria separar a pessoa, o castigo ou a pena viria para a pessoa do Alexandre de Moraes, ou, sei lá, não entendi nada disso. Então, realmente... É o direito freestyle, né, Lênio? Isto, exatamente, freestyle. Então, tem argumento sempre para tudo que é jeito.